carinho, que nós vamos iniciar a nossa reunião. E eu quero pedir para a Lucélia fazer para a gente a oração inicial. Ana Flávia, eu ainda estou com problema na voz. Ah, não, então tá. Então eu Vou vou ficar pedir. devendo. Então tá, não, você faz logo, mais para frente. Vou Ai, com pedir para ir. certeza. Tá, eu vou pedir para a Ideli. Você faz, Ideli? Faço sim. Obrigada, amor. Vamos nos sintonizando com o plano mais alto, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos com a intenção de estudar Kardec, esse codificador maravilhoso, esse cientista que tanto trabalhou para deixar esse legado para toda a humanidade. Vamos agradecendo a Kardec, a todo o seu trabalho maravilhoso e vamos nos dispondo a estudarmos cada vez mais, clarear a nossa mente, ocupar o nosso tempo e sermos firmes como ele nos ensinou. E assim seja, graças a Deus. Vamos começar, né, Dudu? Vamos começar? Vamos. É página 59, isso. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar a partir deste item, o maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Aqui eu quero só fazer um destaque na pergunta. Quando o visitante fala assim, ó, no século positivo em que vivemos. Século positivo, ele faz uma referência ao positivismo, né, que estava dominante no século XIX. Né, o pai do positivismo é Augusto Comte, né, e positivismo, basicamente, ele é como a ciência inicialmente se estruturou no século XIX. Só que o conhecimento era colocado como se fosse um armário. Então, você abre a gaveta de um armário, é literatura. Aí você fecha a gaveta. Abre outra gaveta, biologia. Aí fecha a gaveta. Abre outra gaveta, história. Né? Abre outra, física. E assim por diante. Então, ele está falando que é o século da ciência. E que o Espiritismo, ele, de certa maneira, estava resgatando aquilo que a ciência não aceita, que é o maravilhoso e sobrenatural. Por que a ciência não aceita? Porque o que a ciência chama de maravilhoso e sobrenatural é aquilo que não tem uma explicação, pelo menos do ponto de vista científico. Né? Porque com a metodologia científica, são fenômenos, vamos dizer assim, que a ciência não consegue explicar. Então ela chama de maravilhoso sobrenatural. Né? Em outras palavras, é algo que não existe. Né? Então a pergunta dele está provocando Kardec. De certa forma, você não está resgatando, né, a época lá das bruxas, das feiticeiras, né, dos duendes, né, quando as pessoas acreditavam, né, em bruxa, dragão, duende. Então, essa é a pergunta que ele faz. Então, nós estamos no século da razão, século da ciência. A ciência não aceita nem o maravilhoso e nem o sobrenatural. O Espiritismo não está resgatando isso. Como ele pode ser uma ciência se ele trata de questões do maravilhoso e do sobrenatural? Essa é a pergunta do visitante. Ok? Agora vamos ver a resposta. Allan Kardec, uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser
desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão Só um está em minutinho, Dudu. Só um minutinho. Olha, gente, assim, eu fico parando nesses pontos, que é na onde a gente pode faturar falando da ciência espírita. Por que que o espiritismo é uma ciência? Tá? Então, olha só. Uma ideia é supersticiosa quando é falsa. Quer dizer, a superstição ela não existe. Ali tem alguma fraude, tá? Porque não existe. A ciência não aceita. Né? Aí o Kardec fala assim, ó, ela deixa de ser falsa, né, quando ela passa a ser uma verdade reconhecida. Ora, como que uma ideia, quando que uma ideia supersticiosa se torna uma verdade reconhecida? Quando que isso acontece? Estou perguntando para o grupo, entendeu? Porque é isso que nós estamos discutindo agora. O que é maravilhoso e sobrenatural. Se é sobrenatural, então não é aceito pela ciência. É uma coisa falsa, é uma mentira, é uma fraude. Kardec que fala assim, ó, não, mas quando, isso é Kardec falando, quando ela passa a ser uma verdade, então ela é reconhecida. Então, o que acontece para que algo que é supersticioso possa ser reconhecido como verdade? Entenderam a pergunta? Quem pode responder para nós aí? Quando ela passa a ser comprovada, né? Quando você, por A mais B, comprova que aquela situação é verdadeira, está acontecendo de fato. E acho que foi isso que Kardec fez o tempo todo, né? Com o Espiritismo. Quando ele pedia para vários médiuns, escolhia as respostas, confrontava. Então, ele estava dando veracidade aos fatos, não é isso, Adolfo? Muito bem, dele foi de primeira. Todo mundo entendeu aí o que ele falou? Que Ô, Adolfo, Oi, pode falar. isso que a Deli falou é quando ele está utilizando os métodos de pesquisa científica, né? Igual Sim. você falou desde o começo, né? Que ele utiliza formas, igual através dos questionários, né? Que ele, como é que não é questionário? Evocação, entrevista. Isso. Quando se utiliza esses métodos e prova cientificamente, igual ele falou, né, que isso é verídico, que isso repete, que isso, né, que foi a forma que ele usou, então isso mostra a verdade, né? Muito E bem. deixa de ser fantasioso. Muito bem. Só que aqui, Kardec não está se referindo só ao espiritismo, tá? Não é só o espiritismo. Então, por exemplo, o homem, eu me lembro que na Idade Média, né, era um período assim, muito forte, aquela ideia que a Terra era quadrada. E a humanidade acreditava que a Terra era quadrada. Então, no século XV, final do século XV, início do século XVI, quando teve a ocupação da América, a conquista da América, e quando eu estudei, falava assim, descobrimento da América, né? Então, muitos desses viajantes que pegavam as suas naus e saíam pelo oceano afora, muitos não voltavam. E alguns viajantes que voltavam, eles diziam, e como eram poucas pessoas que faziam essas viagens, eles diziam que até um certo ponto tinha uma espécie de é como se fosse uma cachoeira enorme, sem fim, sem fim não, mas cheia de monstros marinhos, monstros que se alimentavam não só das pessoas, como do barco, de tudo. Então, ó, essa era uma crença. Isso é uma superstição, né? Quando deixou de ser superstição? Quando a ciência começou a estudar, e hoje nós temos, por exemplo, satélites no espaço, e através desses satélites, eles tiram foto do nosso planeta para provar que ele gira em torno do Sol, em torno da Terra, né? Para provar que a Terra é redonda. Eu sei que hoje em dia tem gente que está resgatando, né, essa narrativa. Infelizmente tem, né? Agora, a ciência provou que a Terra é redonda, não é quadrada. Mas até então, se alguém falasse que a Terra era redonda,
Era uma ideia falsa, né? Então, na Idade Média, a pessoa era queimada em praça pública, porque estava indo contra uma verdade e que quem apregoava essa verdade é a igreja. Então, como que pode uma pessoa ir contra os ensinamentos da igreja? Porque a igreja que tinha o conhecimento na época. Hoje não. Hoje o conhecimento está nas mãos de quem? Da ciência. Tanto é que todos nós eu estou exagerando, mas a grande maioria de nós, se tem uma filha e que ela está lá por volta de 11, 12 anos, né? Aí os pais, ou pelo menos a mãe, uma tia, leva a filha ao médico, ele vai explicar para ela que ela vai ter mudanças no corpo, principalmente quando eles falam que virou mocinha, né? Que é quando tem a primeira menstruação. Quer dizer, ninguém mais vai falar assim, ó, quando for entrar no assunto de sexo, vai falar assim para ela, ó, se você, porventura, e o seu namorado, se quiserem, o que não, naquela época não podia, né? Então, pelo menos tem que seguir uma tabelinha, né? Quer dizer, as pessoas seguem a tabelinha que se seguia no passado ou vão tomar o remédio anticoncepcional que a ciência que produziu. Então, eu não posso falar todos nós, mas a maioria de nós vai passar para as nossas filhas, os nossos filhos, né? Menino também. E tem que usar o anticoncepcional. Quer dizer, essa é uma verdade da ciência. Mas a igreja, até hoje, ela não fala isso, né? Então, eu conheço pessoas que seguem a sua religião, assim, com afinco, e tem 5, 6 filhos, o casal. Eles têm filhos à vontade. Eles seguem a chamada tabelinha. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? Quando eu falo em tabelinha, né? Então não precisa ficar explicando. Porque em sala de aula a gente tem que explicar. A criançada não sabe mais o que é isso. Por quê? Porque a gente não explica mais assim, né? Para as meninas, para os meninos. Por quê? Porque nós reconhecemos o quê? O que diz a ciência. Mas até então, né? Primeiro que o sexo era só depois do casamento, e para a mulher não ter muitos filhos, ela tinha que seguir a tabelinha. Se porventura ela engravidasse, era vontade de Deus. E hoje a maioria dos casais tem 2 filhos, 3 na bacia das almas, né? É um filho, 2, 3 na bacia das almas. Casal que tem mais de 3 filhos, pode ter um ou outro que tem, claro. Eu mesmo tenho um primo, eles têm 7 filhos, e são espíritas. Mas isso, gente, é exceção, né? Agora, fora a exceção, é o pessoal que ainda segue as recomendações da igreja, né? Então, nesse sentido, uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Ela deixa de ser falsa quando ela passa a ser reconhecida como uma verdade. Como que ela é reconhecida? Através do quê? Da ciência. Edeli falou com muita propriedade, né? Então, o fenômeno espírita, porque na pergunta, esse é o assunto. Na pergunta, né, o visitante está falando assim, ó, você está fazendo voltar algo que é uma fraude, é falso, é maravilhoso, é sobrenatural, né? E Kardec, no diálogo, eu tenho certeza que nos parágrafos seguintes, ele vai procurar mostrar que o Espiritismo não é uma religião, nesse sentido. Né? Nesse sentido, ele é uma ciência. Ué, Adolfo, está querendo dizer que o Espiritismo não é religião? Não, é religião também. Por que é religião? Porque nós aprendemos que se seguirmos os ensinamentos espíritas, nós vamos nos aproximar de Deus, que é o nosso Pai, né? Então, o Espiritismo, ele tem sim uma conotação religiosa, moral, nos aproxima de Deus, o nosso Pai, o Criador. Então, é uma religião, sim. Mas o que nós estamos dizendo aqui é uma referência à religião que, na época, eu poderia dizer que até os dias de hoje, ensina uma fé cega. E o Espiritismo, a religião espírita, não ensina uma fé cega. É uma fé raciocinada. Então, nesse sentido, o Espiritismo não é só religião. E é uma religião que é diferente das outras. Não é porque é melhor ou pior. É porque ele leva em consideração o quê? A possibilidade do debate,
do questionamento, da dúvida. Né? Então, nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião, porque o Espiritismo não ensina dogma nenhum. Né? Ninguém pode falar assim, ó, eu sou, depois de Deus, eu sou o maior representante espírita na Terra. Não, no Espiritismo não tem hierarquia. Né? Muito embora os espíritas, né, vão assim, endeusando alguns médios, né, como se fossem os donos da doutrina. E quando essas personalidades falam alguma coisa, né, de opinião pública, muitos espíritas entendem que não é uma opinião pessoal, que é a opinião dos espíritos. Né? Não, não é. Opinião pessoal todos nós temos. Mas para falar em nome do Espiritismo, nós temos que falar o quê? Dentro do que nos ensina Kardec. E nesse sentido, né, ele sempre vai falar o quê? Que tudo que nós acreditamos tem que ser embasado na razão, questionamento, na dúvida, né? E não numa pura aceitação sem questionamento. Nós temos que questionar tudo. É por isso que o Espiritismo é uma ciência. Né? É por isso que incomoda, né? Porque tem espírita que adota postura só de religião. Porque nós encarnamos durante muito tempo na igreja. E era assim. Mas, infelizmente, alguns espíritas trazem esses atavismos do passado. Né? Como se a reunião pública fosse padre faz, agora eu esqueci o nome. Como é que chama? Pregação do padre, do domingo? Missa. Então, Homilia, homilia, reunião, como se fosse a missa. homilia. Homilia, obrigado. E o passe, o passe não, a água fluidificada, como se fosse a hóstia. Né? Então, trocou. E não é assim. A nossa postura não pode ser daquele que vai no centro só para ouvir. Por quê? O Espiritismo não é só isso. Né? Agora, claro, é muito bom a gente no centro para ouvir. Claro que é. Né? Melhor ainda se a gente puder destrinchar, igual nós estamos fazendo aqui, parágrafo por parágrafo. Aí o entendimento vai ser maior. Do contrário, quem mais aprende é o orador. Viu? Ô Zé, você me ajuda aí, você e a Flávia, porque para enxergar aqui, agora eu não estou muito enxergando bem. E tem alguns comentários aí, depois, para não ficar despercebido. Vou ler aqui, ó. Deixa eu ver. É o Vitor Hugo que mandou? É o Vitor, é o Vitor. Vitor, Você é por de casa, gentileza. comenta aí, ué. Por favor. No caso, é só para indicar para o pessoal para eles lerem o artigo que eu enviei aí, o link, que o próprio Kardec responde essa pergunta, né? O Espiritismo é uma religião? É o título do discurso que ele fez lá na Sociedade de Paris. Ok. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Olha Direis. só, hein? Olha só, hein? Quer dizer, se a pessoa acredita que o espírito não vive após a morte, se ela tem essa crença, então, de fato, os espíritos não se comunicam. Não tem como, né? Isso é materialista. Se não existe nada além da matéria, então não se comunica. Então, olha o que Kardec está falando. Primeira coisa, a gente tem que ter o quê? A crença que existe vida após a morte, que o espírito é imortal. Do contrário, não tem debate. Né? Direis, a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos. Para que lado se deve pender? O grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas
industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Ora, por que Kardec está falando que se o fato dos espíritos viverem ou não, se isso é uma verdade ou não, por que quem vai responder isso é o futuro? A verdade Primeira uma hora pergunta? aparece, né? A verdade uma hora vai aparecer. Não, e Tá, todo mas o que mundo vai mais? e todo mundo vai desencarnar, né? E na hora que a gente desencarnar também, não é isso? Não, Também. isso tem, Mas assim, falta mais alguma coisinha aí. Rodolfinho, Oi. Kardec está querendo dizer que algum dia no futuro a própria ciência ia comprovar a existência desses espíritos. É Exatamente, isso, é isso não aí. é? Por quê? Porque é uma lei natural. Agora, por que ela não reconhece hoje? Porque hoje, o objeto de estudo da ciência não são os espíritos, não é o mundo espiritual, não é a relação deles nas nossas vidas. Né? Por quê? Porque a ciência hoje, para ela, não existe vida após a morte. Né? Ah, quer dizer que todo pesquisador é ateu, é materialista. Não. É que a ciência tem como objeto de estudo o homem, a natureza, a relação do homem com o meio ambiente, né? Os três reinos. Esse é o objeto de estudo da ciência, não é? Porque tem muitos cientistas que falam assim, ó, não, eu acredito que tem um arquiteto atrás de tudo isso, porque o mundo é perfeito. Só que a ciência não explica quem que é esse arquiteto, que a religião chama de Deus, né? Então tem muitos pesquisadores que eles admitem, eles sabem, e eles falam, não, realmente tem alguma coisa, né? Mas não pode ser esse Deus. Por que fala que não pode ser esse Deus? Ele está falando da fé cega, né? Da fé embasada no dogma. Porque isso vai contra o quê? Os princípios da ciência. É nesse sentido que o Espiritismo ele é uma ciência. Né? Então, nesse sentido, nem religião o Espiritismo é. Nossa, o Adolfo falou que o Espiritismo não é religião. Não é uma religião que prega a fé cega. Então, nesse sentido, o Espiritismo representa o quê? Uma revolução entre as religiões, o pensamento religioso. Uma quebra de paradigmas. Porque enquanto na igreja, seja de qual religião, eles vão falar assim, ó, você tem que acreditar porque é assim. Você tem que ter fé porque é assim. No Espiritismo, Kardec ensina o contrário. Não, você tem que duvidar, você tem que questionar. E mais, se a ciência, num ponto, falar que o Espiritismo está ultrapassado, é para ficar com a ciência. Olha, é uma revolução, gente. Compreende? Agora, o Espiritismo é uma religião, que nos liga a Deus, mas não dessa maneira cega, né? Das religiões, de um modo geral. Ok? Pretendeis Só um julgar. minutinho, Dudu. A Rita, Rita Rita levantou a levanta. mão. Rita, por gentileza, fica à vontade. Rita, você quer dizer algo? Seu microfone, Rita. Ah, Tem que tá. habilitar Queda. ele. Aí, beleza. Deu certo. Aproveitando aí a deixa do Adolfo, então, o Espiritismo, ele não recomenda essa fé cega. Ele recomenda que nós estudemos. Então, a religião, ela é decorrente dos aspectos que surgem tanto da filosofia quanto da ciência. Então, aí eu acho que ele vai estimular aquilo que é o mais bacana de tudo. Ele vai estimular a espiritualidade, porque a religião dogmatizada, a religião estabelecida, a religião intitulada, institucionalizada, ela não é aquela religião que vai provocar autonomia. E o Espiritismo, eu acho que ele vai trabalhar essa autonomia,
que é próprio do desenvolvimento, porque nós viemos para progredir, né? Então, dentro desse aspecto, nós vamos para a espiritualidade. E assim, não importa dizer se nós somos intitulado espírito, o que importa é aquilo que a gente traz dentro da gente, aquilo que nos leva a chegar até Deus, né? Porque Jesus não institucionalizou nenhuma religião e disse essa é melhor ou essa é pior. Então, nesse aspecto, eu acredito que é o próprio desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa ascensão até a espiritualidade maior, né? Fantástico. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Dudu? Vamos lá. Pretendeis julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acresce que o espiritismo esclarecido, como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Agora ficou fácil, não ficou? E, gente, não ficou fácil? Porque nós já comentamos esse parágrafo, né? Vamos lá, Dudu. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo e que este deve, em parte, à rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Eu gostaria que alguém procurasse no dicionário a palavra recrudescência. Enquanto alguém vai procurando para nós aí... Eu estou procurando aqui. Obrigado, Dudu. Então ele fala assim, ó, Kardec. O positivismo do nosso século... Sim. Oi. O aumento. Recrudescência é o aumento. Ah, um aumento. Isso. O aumento do amor ao maravilhoso sobrenatural. Tá, obrigado. Obrigado. Então, Kardec está falando assim, ó, na primeira linha do parágrafo. O positivismo do nosso século, traduzindo, a ciência do nosso século, ou a ciência do século XIX, que faz com que adotemos o espiritismo. Por que Kardec falou isso, gente? Ó, palavras de Kardec, ó. É precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo. Ou traduzindo, é precisamente a ciência que nos faz com que adotemos o espiritismo. Por que Kardec falou isso? Ô, louco. Difícil, não. Então, gente, vamos participar. Todo mundo aí, eu tenho certeza que está pensando e tem coisas para falar, hein? Vamos compartilhar. Então, é porque a ciência, né, Adolfo, por ser o momento que a ciência estava em alta, né, e como o espiritismo é essa ciência, né, então até essa lógica, né, o pensamento lógico fez com que as pessoas quisessem conhecer, buscar o espiritismo, buscar essa ciência que é o espiritismo, né? Então era o momento exato, né, para estar acontecendo o espiritismo e das pessoas buscar, não é isso? E o mais importante, que ele está falando assim, ó, eu mesmo achava que esse negócio de espírito se comunicar fosse algo sobrenatural, maravilhoso. Mas foi graças à ciência que eu fui pesquisar a fundo isso. E descobri uma ciência nova. Então, o que Kardec fez? Ele utilizou de métodos da ciência da sua época, né? Então, ele utilizou um método chamado o quê? O método da observação. Ele fazia as entrevistas, né? Repetia a mesma pergunta, médios diferentes, espíritos diferentes, e na medida que as respostas
eram as mesmas, o que mudava às vezes era o vocabulário do médium. Qual foi a conclusão de Kardec? Não, isso aqui é uma verdade. Por que é uma verdade? Porque eu estou utilizando um método científico. É assim que a ciência faz. Só que eu estou considerando que o espírito vive após a morte. Né? E o cientista, de modo geral, não vai fazer esse tipo de pesquisa. Porque o objeto de estudo dele não são os espíritos. Mas Kardec fez o quê? Uma analogia. Não, se eles vivem após a morte, né, e estão respondendo através de médios diferentes a mesma coisa, é porque isso é uma verdade. Né? Então, nesse sentido, Allan Kardec ele traz a nós o quê? Uma nova ciência, que tem como objeto de estudo não o homem, a natureza, né, a relação do homem com o meio ambiente, não. E quem estuda isso é a ciência. Então, na onde a ciência para, né, que foge do seu objeto de estudo, é onde começa a ciência espírita. Mas Kardec ele deixa muito claro na sua obra, mas muito claro, que o espiritismo ele aceita a ciência. Tem um dos artigos de Kardec que ele chega a falar assim, ó, a ciência é a guardiã da verdade sobre os conhecimentos a respeito do mundo material. Olha, Kardec chega num dos seus textos a usar esse termo. A ciência é guardiã da verdade do mundo material. Porque aonde ela para de estudar é que começa o estudo do espiritismo. Então, o espiritismo considera as verdades da ciência. Ah, mas ele considera e concorda com todas? Não, porque tem algumas revelações, né, que a ciência ainda não chegou. Mas como nós já vimos o parágrafo anterior, mas com o tempo, a ciência vai chegar lá. Entenderam? Então é por isso que ele fez essa afirmação. Foi a ciência que nos fez adotar o espiritismo. Por quê? Porque nós utilizamos a metodologia científica da época, né? E chegamos à conclusão que os espíritos vivem após a morte, como que eles se relacionam conosco, o que é mediunidade, por aí afora. Ok? Ó, Adolfo, a Lucélia tinha levantado a mão. Então, Lucélia, por favor. Lucélia, tem que desabilitar o microfone, por favor. Oi, desculpem. O que é interessante observar é que houve realmente uma revolução, né? Dando liberdade realmente para as pessoas procurarem verdades, respostas, verdade entre aspas, comprovadas. Mas mesmo assim, hoje em dia, as religiões estão engessadas em dogmas que não suportam nenhuma investigação científica e não permitem. Por quê? São superstições, na maioria das vezes. Elas não se sustentam. Não é? Então, eu acho interessante realmente nesse sentido, o Espiritismo não é religião porque ele não está fundamentado em dogmas. O fundamento dele está nas leis naturais, morais, de amor, de tudo, nas mensagens espirituais que são comprovadas, não é? E a gente tem que continuar fazendo a mesma coisa. Não é porque está aqui, está tudo escrito, que a gente vai aceitar e ponto. Como diz sola escritura, que os protestantes, né, deixaram, tem que acreditar só no que está escrito. Não é bem assim, né? Aliás, não é assim de jeito nenhum. Muito bem. Vamos lá, Dudu. Só um minutinho. Rita, você ainda quer falar? Ou
porque sua mãozinha está até levantada. Ah, desculpa, gente, que eu levantei. Deu até dor na mão de ficar com a mão levantada. Desculpa, eu não vi. Isso é coisa de principiante na técnica. Imagina. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece a todas? O que está falando esse parágrafo aí, gente? Quem explica para nós esse parágrafo? Só uma pessoa. Eu entendi da seguinte forma, né, que à medida que a ciência vem comprovar os fatos que Kardec veio trazer através dos estudos científicos, das pesquisas que ele fez, né, essa questão de se tratar isso como algo sobrenatural cai por terra, né, caiu por terra, né, que não era algo que estava fora das leis da natureza, porque, como disse aqui, o que é sobrenatural é aquilo que está fora da lei da natureza, né? E a ciência vem comprovar que não é, que na verdade é uma lei natural, né? É igual aquela questão que a gente comentou agora há pouco, que para primeiro se acreditar na comunicação dos espíritos, você tem que acreditar que existem os espíritos após a morte, né? Que ele permanece, né? Esse princípio consciente permanece após o fim da vida corpórea, né? E que isso é uma lei natural, e sendo uma lei natural, não é algo sobrenatural. Pô, Delfim, eu queria colocar um ponto que eu acho interessante, até no começo que você puxou sobre a questão do positivismo. É interessante que nós saibamos que o positivismo ele teve uma ascensão ali no período de Kardec, porém ele foi descreditado pela ciência depois. Porque qual que era o objetivo de Auguste Comte, que foi o fundador do positivismo, quando ele criou? Porque assim, a gente tem que entender ciência como o quê? Ciência é uma forma de adquirir conhecimento. Então, assim, existem formas inúmeras de adquirir conhecimento. E a ciência é uma delas. Por exemplo, o senso comum é uma forma de adquirir conhecimento. Então, as pessoas, elas vêm, por exemplo, se eu for conversar com uma avó, professor de química adora dar esse tipo de exemplo, né, dando aula. Vai conversar com uma avó, a avó fala sobre uma coisa que ela faz na comida dela, que faz tal coisa e ficar de tal jeito. Ali é um conhecimento que ela tem de experiência, que ela adquiriu, porém, ela está falando de uma coisa que é um procedimento químico, que um químico entende o porquê, né, mais profundo de como aquilo acontece, porém que por experiência ela conhece. Então, o senso comum tem as formas de adquirir conhecimento também. Enfim, existem várias formas de se adquirir conhecimento. A forma das ciências naturais é qual? Comumente a da observação. Então, se observa, tal como na biologia, na química, na física, na astronomia, diferentemente das ciências humanas, que a literatura, a filosofia, a história, que tem formas diferentes de adquirir conhecimento. Por exemplo, a matemática não é por meio de observação que se aprende matemática. Então, você não observa um fenômeno, não observa nada. A matemática é um conhecimento teórico, é o que dentro da filosofia nós chamamos de conhecimento a priori, que não precisa da experiência para ser aprendido. Então, existem vários tipos de conhecimento. Tanto é que, hoje em dia, ciência da observação é como se fosse um pleonasmo, porque a ciência hoje, as ciências naturais falando, é da observação. Então, a ciência naturais, elas observam para aprender. Então, a ciência é uma forma de conhecimento. E isso que a gente tem que entender. O que é ciência? É uma forma de aprender as coisas. E não é assim, a gente também tem que saber disso, né? Que a ciência não é infalível, né? E essa não é um pressuposto, não é um preceito que a ciência coloca para si mesma. É a melhor forma que nós temos até agora. É a que dá mais certo, é a que traz mais segurança nos conhecimentos que são adquiridos através do método, enfim. Mas o positivismo, qual que era a ideia dele? Auguste Comte pensava que o conhecimento só deveria ser aprendido com a metodologia das ciências naturais. Ou seja, ele queria colocar para todas as ciências a mesma metodologia que as ciências naturais têm, que é a de observação. Então, ele queria que a filosofia só tivesse autoridade quando fosse uma metodologia de observação, a história a mesma coisa, a literatura a mesma coisa, a sociologia idem. E essa teoria caiu por terra, porque assim, era impossível com que isso acontecesse, né? A ciência depois
percebeu o quão absurdo seria a ideia de Auguste Comte, né? Tanto é que hoje em dia nem se fala mais de positivismo no sentido acadêmico. Você estuda quando vai estudar filosofia, quando vai estudar até história, que foi um movimento importante, mas não é um movimento que se manteve. Exatamente por isso, pela ideia de que deveria se ali universalizar um método para todas as ciências, sendo que não é assim que funciona, até porque senão a filosofia, por exemplo, a história nem tanto, mas a filosofia cairia em descrédito, né? Porque a filosofia se trata muitas vezes de teorias que o homem funda ali na própria cabeça, através de reflexões, às vezes até mesmo de algumas observações que ele faz da natureza, mas prioritariamente de reflexões feitas por ele. Então, assim, é um conceito, né, um sistema que caiu por terra, o positivismo. Mas ali eles colocam o positivismo exatamente como o Adolfo bem colocou, que seria a metodologia de observação. Ô, Vitor, eu vou só jogar um pouquinho de areia na sua fala, só um pouquinho, tá? Que o positivismo, ele ainda ele é adotado no meio científico, né? Quer dizer, mas eu entendo na sua fala, e ele está ultrapassado, muito ultrapassado, tá? Está ultrapassado, mas ele ainda está em voga. Por quê? Por exemplo, na escola, né, e mesmo no centro espírita, nós continuamos o quê? Dividindo o conhecimento. E o conhecimento ele é compartilhado. Então, veja, nós estamos estudando aqui um livro, que é o Espiritismo, nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de religião. Estudando um único livro. E quando a gente pega um capítulo do Evangelho, se a gente souber os conceitos e conhecer a obra de Kardec, um determinado, você pode escolher o capítulo. Você vai tratar de filosofia, ciência e religião. Qualquer tema do Evangelho. Porque o conhecimento está integrado. Né? E qual que é a nossa dificuldade? Isso, essa herança do positivismo. A coisa lá do armário. Né? Um conhecimento está aqui, o outro está ali. Isso é, né, uma herança do positivismo. Que nós adotamos. Por exemplo, na escola, prova. Nós ainda temos que ter uma prova, que é um documento, se o aluno sabe ou não. Porra, quem estuda pedagogia, né, quer dizer, esse tipo de prova, essa prova formal que o aluno faz, isso está ultrapassado, gente, na teoria. Então, quando a gente vai estudar lá o socio-interacionismo, por exemplo, né, a gente vai aprender com os autores que tem outras formas de avaliar o aluno, né, que não tem que ser necessariamente essa prova. Mas todos nós temos uma cultura que o filho tem que tirar 10 na prova. Porque se ele não estudou, ele não aprendeu. E não é verdade. Outro dia eu estava conversando em casa com os meus filhos. Eu encontrei um aluno meu, encontrei assim, no Facebook, né? Há muitos anos. Ele era um aluno assim, ó, ele era inteligente, matéria de história, mas não estudava. Ele era danado. Né? E tinha muita dificuldade com matemática. Então, matemática, física, né? Ele passava assim, ó, na bacia das almas, fazendo trabalho, não sei do que, pai e mãe pagando professor particular. E o menino fez engenharia. É engenheiro. Então, como que você explica isso? Um aluno que não estudava, tinha muita dificuldade, foi fazer engenharia. Eu não sei se tem algum engenheiro aqui, mas cálculo, gente, estudar cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, não é para qualquer um, não. É muito difícil. E aquele aluno que, entre aspas, não sabia nada na escola, né? Às vezes até é rotulado, né? Fez o quê? Engenharia. E quantos alunos que eu tive que tinham muita dificuldade, hoje é juiz de direito, é médico com tanta dificuldade na escola. Quer dizer, não estava aprendendo nada? Estava. Agora, o método de avaliação, ele é bom? Ainda não é. Por quê? Porque ele ainda segue uma herança desse negócio chamado positivismo, que de fato está ultrapassado. Né? Mas a gente não consegue largar dele ainda. Né? Esse não é o tema, a gente não vai assim, explorar muito, senão daqui a pouco a gente vai ficar só nisso. Né? Até porque o Vitor falou,
uma coisa, eu estou falando um pouco diferente, e se deixar, nós vamos ficar discutindo aqui, acabou o estudo. Né, Vitor? Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Não, entendi. Acho que a Adolfo caiu sem querer. Ele saiu, né? Voltou. Tá de volta. Vamos continuar a leitura? Deixa eu ver onde a gente parou. Aqui. Em todos os tempos, foram reputados sobrenaturais os fenômenos, cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia... Só um pouquinho, Dudu. Ali está falando assim, ó, Kardec. Se ele tivesse escrito esse parágrafo no dia de hoje, ele ia falar assim, ó, como se dá por intermédio de dois indivíduos separados com uma distância do Brasil ao Japão, né, se comunicando pelo computador. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Aqui cada um está na sua casa. A Ideli, por exemplo, está a 400 quilômetros de nós, sem contar lá quando chega em São Paulo até a casa dela, né? Porque ainda tem mais alguma coisinha, né? Veja, e estamos conversando. Assim os espíritos conversam conosco, né? Vamos lá. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando, assim, a sua possibilidade. Ele amplia, igualmente, o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às Só um minutinho, Dudu. Sim. Volta no parágrafo anterior, por favor. Vamos conversar um pouco sobre ele. Não, no outro. Você leu 2, não foi? Aí. Isso. Olha lá. Então, aqui está falando, primeiro, que o Espiritismo ele é contra o maravilhoso sobrenatural. Ele vem dizer que não existe maravilhoso sobrenatural. O que é chamar de maravilhoso sobrenatural, ele explica, né? Por isso que ele é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque ele revela uma nova lei, né? Uma nova lei natural, que a ciência ainda não reconhece, né? Porque o objeto de estudo dela não é o mesmo que o do Espiritismo. Mas um dia a ciência vai chegar a essa lei, ou essas leis, né? E o Espiritismo vem revelando há mais de 160 anos. Bom, esse é um ponto. Depois, vamos para o próximo, por favor. O Espiritismo repudia... Não, pode descer. Espera aí, só um minutinho. Tá. Aqui. Pode aparecer. Nós já falamos. Você vai falar isso aqui agora, né? É o último parágrafo. Tá, não pode ler. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Bom, então veja, no parágrafo anterior, Allan Kardec fala assim, ó, volta só um pouquinho, Dudu, por favor, só no finalzinho.
Aí. Que fala? Fora das leis da natureza, o espiritismo não faz milagres, né? Então, nesse sentido, as curas que Jesus promovia, gente, isso segue a uma lei natural, tá? O que Jesus fez não é maravilhoso, não é sobrenatural. Isso tem uma explicação. E para a gente entender essa explicação, nós temos que estudar os fluidos, o poder dos fluidos, a manipulação dos fluidos, como que o espírito manipula o fluido, tanto para promover a cura, como para alimentar um processo obsessivo, por exemplo, né? Então, isso tudo ele explica, né? Então, nesse sentido, que em virtude das leis que ele estuda, isso faz o espiritismo uma ciência, né? E também uma filosofia, porque ele tem consequências morais, né? Agora sim, passa para frente, tudo. Ele é uma ciência porque ele utiliza... pode passar. É uma ciência que ele utiliza a metodologia da ciência, né? Aí. E essas consequências morais que vêm desses conhecimentos, né, é que faz dele o quê? Uma doutrina filosófica, né? Porque o espiritismo responde às grandes questões da filosofia. O que somos, de onde viemos, para onde vamos. Olha quais questões, né? Isso é pura filosofia. Bom, o Vitor é mais especialista do que eu para falar de filosofia, né? Depois ele completa aí, né? E com consequências morais. Porque se nós adotarmos os conhecimentos espíritas que nós aprendemos em toda a obra de Kardec, então nós vamos o quê? Amar ao próximo, nós vamos o quê? Exercer a paciência, né? Ser mais solidário, ajudar aqueles que não têm, do ponto de vista financeiro, o que nós temos, né? Então, nesse sentido, é algo que vai nos aproximar a Deus. Tanto é que no Evangelho tem uma passagem que fala assim, ó, não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade. Então, é aquela frase de Paulo, né? Como é que é? Se eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu não tiver amor, se eu não praticar caridade, né? Então, isso é muito forte. E, por último, o que ele está citando aqui, indicando para nós, aliás, para leitura, eu acho que eu não peguei. Peguei sim, peraí. Não peguei. Aqui, peguei sim. No Livro dos Médiuns, no capítulo 2, trata do maravilhoso e do sobrenatural, é esse assunto. Na Revista Espírita, de dezembro de 1861, tem um artigo sobre o sobrenatural, e na Revista de janeiro de 62, tem a continuação do artigo O Sobrenatural. Então, são pelo menos 3 artigos que Allan Kardec está indicando para estudarmos sobre essa questão do maravilhoso sobrenatural. Nós não vamos estudar esses textos aqui, mas quem puder em casa, eu recomendo, tá bom? Ô, Dudu, você pode deixar de compartilhar, porque nós vamos reservar agora esses minutinhos para ouvir os companheiros, né? Para fazer um balanço aí do que entendeu e tal. Quem quiser falar, a palavra está livre, viu, gente? Olha, o povo aprendeu tudo, ou não aprendeu nada, porque... Ó, agora a Biabão está levantada de verdade. Então vai, Rita. Bom, enquanto você estava aí falando, eu fiquei pensando os últimos parágrafos que o Eduardo leu, que, assim, o positivismo, hoje, realmente, ele já é um método que não se aceita ele na íntegra, né? Tem muitas críticas em relação ao positivismo, né? Então, assim, vários filósofos da ciência muito rapidamente questionaram esse ponto aí do positivismo. Tudo tem que ser verificado, tudo tem que ser testado e provado. E lá o
o Conte considerava assim que outros tipos de conhecimento não seriam válidos, aí que o Vitor colocou isso muito bem, né? Então a religião também é uma forma de conhecimento. A própria psicologia não seria aceita porque não tem jeito de ser testado, avaliado, comprovado, né, e verificado e tudo mais. Aí quando Kardec fala que a ciência comprovará, eu fiquei pensando, a ciência tem evoluído também em questão de métodos. Quando o Einstein trouxe a teoria da relatividade, ele apresentou um novo modelo, porque as contas anteriores da física newtoniana não suportavam mais, não davam as respostas que os homens buscavam. Então, dentro do espiritismo também, a questão dos fluidos, não tem a ciência essa de observação e verificação, as contas não fecham. Então, não tem como dar uma explicação, essa aí que a gente busca, né, que todo ser humano busca, se for por essa ciência de verificação, observação. E então, nós estamos evoluindo também em questão de ciência, de buscas. E eu acho que talvez vocês conheçam, ele chama um médico estudioso de São Paulo, Dr. Sérgio Felipe. Isso. Ele faz estudos da glândula pineal. E ele disse assim que ele começou lá na Unifesp, no porão, fazendo estudos. Foi onde que eles deixaram ele fazer os estudos. Hoje ele tem salas, né? E ele está estudando a glândula pineal de frente a frente, com toda a metodologia científica, né? Com todo o método que a ciência exige. Então, respostas que muitas pessoas buscam, né? Que o ser humano busca, quem é que vai dar essa chave comprovadamente é o espiritismo. Essas questão da imponderabilidade aí desses fluidos, meu Deus do céu, né? Outra coisa que eu vi hoje também, eu vou falar mais rapidamente. Em 2016, um grupo de médicos lá de Uberaba fizeram uma pesquisa da eficácia dos passes. E também dentro da comprovação da metodologia científica. Só que nós ainda, né, enquanto evolução, né, ainda estamos muito, sabe, ainda estamos com o espírito muito obscurecido. Basta ver a nossa atualidade aqui, de acreditar ainda que a Terra é plana, ou que o homem não foi à Lua, e tantas outras coisas. Muito bem, Ida. Só para corroborar o que você está falando aí, na UFTM tem uma professora que desenvolve uma pesquisa. Gente, a pesquisa é científica, não tem nada de espiritismo, tá? E ela tem vários artigos publicados sobre a eficácia do passe. Eu vou pesquisar, depois eu trago para vocês o nome dela, porque tem alguns trabalhos dela disponíveis no YouTube. Então, ela tem, assim, trabalhos publicados em revista científica dos Estados Unidos, de países da Europa, fazendo o quê? Um grupo de pessoas que não tomam passe, eles acompanham, fazem o tratamento. O outro grupo de pessoas com a mesma enfermidade, eles comparam. Bom, aqueles que tomaram passe, o tratamento foi mais eficaz do que aqueles que não tomaram passe. Então, hoje, em pesquisa científica, na universidade, eles até usam o termo passe espírita. Tem o passe espírita, tem o reiki, o Jorei, uma coisa assim. Quer dizer, tem outras coisas, né? E tem o passe espírita. Para nós é passe, né? Mas o que é interessante? Ela pesquisou, e tem uma conclusão falando, olha, isso aqui de fato existe. Então, é a ciência que já está chegando lá no espiritismo, né? Para estudar os fluidos, Rita, vai demorar um pouquinho mais, né? Mas, por exemplo, essa questão do passe, isso já existem pesquisas na academia, né, que são comprovadas cientificamente. Dessa forma, se o tratamento foi mais eficaz ou não. E aí, trabalha com metodologia quantitativa.
Então foram entrevistadas tantas pessoas, desse grupo de pessoas, 80%, não sei do que, 20%, não sei o que. Então, através dessas pesquisas, né, de perguntas que a pessoa responde, um questionário de múltipla escolha, né, e sem identificar, e aí também, né, ninguém sabe quem foi o médium. Isso é um trabalho muito bacana, tá? Bom, gente, infelizmente o nosso horário chegou, tá? Semana que vem nós vamos continuar. Agradecer demais a presença, a participação, isso que enriquece o estudo, tá? Todo mundo que participa traz uma contribuição enorme, e esse é o caminho. A Flávia, por favor, vamos encaminhar o encerramento? Tá, joia. Então é com muito carinho, né, que a gente vai encerrar e eu vou pedir para a Rita fazer a prece final para a gente. Você faz, Rita? Opa, faço sim. Senhor, somos-te gratos por esses momentos de aprendizagem e que, quando o momento já se antevém, já nos traz a felicidade de podermos participar junto com irmãos que querem aprender. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tantas oportunidades. Obrigada pelo progresso da ciência. Obrigada pelo progresso que nós estamos mergulhados nele. Muito obrigada pelas suas leis tão sábias e perfeitas. Muito obrigada, Senhor. Só temos que agradecer. Ilumine e abençoe, Senhor, a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos que caminham conosco para o progresso. Ilumine e abençoe o nosso planeta Terra, a todas as criaturas. Abençoe também, Senhor, o nosso estudo, o que é o Espiritismo. Muito obrigada, Kardec. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, Senhor. Que nós todos possamos ter uma noite de paz e, se pudermos, continuarmos a estudar durante o nosso sono físico e o desligamento parcial do nosso perispírito. Ilumina-nos, Senhor. Muito obrigada.